Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, deixe sua estrelinha lá no Facebook, deixe seu mimo lá no Kawaii, deixe seu like. É isso aí, vamos que vamos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Yahushua. É isso aí, porque Ele é quem nos dá o crescimento, né? Assim como Paulo fala, né? Apolo regou, um plantou, mas quem deu o crescimento é Deus. É isso aí, pessoal. Conto com o seu apoio, conto com a sua participação. E é isso aí, porque é muito importante para nós. E se esse vídeo for relevante para você, faça isso aí que eu te pedi, deixe seu like, compartilha. E é isso aí, vamos levar essa mensagem adiante. Voltando a falar sobre aquele mesmo assunto sobre política no Brasil, a vinda da família real portuguesa, né, a Casa de Bragança, o Brasil fez também, eles fizeram com que o Brasil se elevasse de nível de colônia para Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Aí, não muito tempo depois, começa o período que a gente chama de Brasil Império, né? Ali com seu primeiro imperador, que foi o Dom Pedro I, só que na linhagem lá de Portugal, né? Ele já era o Dom Pedro IV. Mas quando a família real chega aqui no Brasil, o rei de Portugal era o pai de Dom Pedro I, que foi o Dom João VI. Aí a gente tem o primeiro reinado, né? Você tem episódios ali no primeiro reinado, né? Como o Dia do Fico, onde a população pediu para Dom Pedro I ficar. Aí temos também o episódio da suposta independência do Brasil, né? Que o Brasil passou a ser independente politicamente, mas não economicamente. Aí a gente vai ter também, né, porque Dom Pedro I ele precisou voltar para Portugal. Vamos ter pouca coisa depois o segundo reinado, né, onde também o Dom Pedro II tem aquele episódio do golpe da maioridade, né, que ele assume, se não me falha a memória, com 14 anos. E no reinado de Dom Pedro II você tem revoltas populares, você tem a Guerra do Paraguai, você tem também Duque de Caxias, a sua nomeação, né? E tem os títulos de nobreza, como o próprio Duque de Caxias ganhou, né? Foi o brasileiro que ganhou o título de nobreza mais alto. E você vai ter a abolição da escravatura, você vai ter muitos grupos descontentes, né, com Dom Pedro II, o que vai acabar resultando no golpe de 15 de novembro de 1889, quando, liderado pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, você tem a proclamação da República. E na manhã do dia 17 de novembro de 1889, a saída da família real do Brasil, né? E ali, mais ou menos 2 anos depois, o Dom Pedro II ele morre, né, por uma gripe que acaba se tornando pneumonia lá em Paris, na França. E a partir dali o Brasil passa a ser uma república, começando ali pela chamada República da Espada, né, com o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que além de ter sido o homem que proclamou a República, foi o primeiro presidente. Aí você vai ter o Marechal Floriano Peixoto. Depois você começa a chamada República Oligárquica, né, com Prudente de Moraes, e vai até o Washington Luiz, passando aí por algumas figuras, né, como Rodrigues Alves, como Nilo Peçanha, por aí vai. Aí em 1930, você tem ainda nesse governo República o golpe ali de Getúlio Vargas, né, onde Getúlio Vargas se torna presidente. Depois você tem outros episódios como o Estado Novo. Aí você tem Getúlio Vargas saindo,
Eurico Gaspar Dutra entrando, depois Getúlio volta de novo, depois ele acaba se suicidando. Aí você vai ter também o Juscelino Kubitschek, né? Ele vai trocar a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Na realidade, antes era a Bahia, né? Só que quando a família real veio para o Brasil, a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro, e foi até o período do Juscelino Kubitschek, quando ele muda a capital do Brasil para Brasília. Ele viu naquele slogan, né? Vamos crescer 50 anos em 5. Aí depois você vai ter o João Goulart, aí você vai ter o golpe militar, você vai ter a ditadura, você vai ter a redemocratização do Brasil. Ali com José Sarney, né? Assim, quando João Batista Figueiredo sai do poder, que o Sarney entra. Aí você vai ter também outros presidentes, né? Você vai ter a mudança da nossa moeda, né? Do Cruzeiro para o RV, que ficou pouquíssimo tempo, e da URV para o Real, chamado Plano Real, né? Aí você vai ter esses últimos presidentes que se teve agora. Você vai ter o Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Teve também o período do Michel Temer. Aí teve o Jair Messias Bolsonaro. E agora voltamos a ter o Lula de novo. Então o que acontece? Estamos hoje, basicamente, né, segundo a cronologia que a gente fez aí, no 6º tipo de governo diferente, né? A gente já falou aqui da teocracia, da monarquia, da sociedade tribal, do Brasil colônia, do Brasil império e agora do Brasil república. É interessante, né? Porque quando a gente vai estudar a história da república, a república foi o governo romano, né? O governo que aqui na Terra começou em Roma. Mas quando você vê meus vídeos, né? Lá embaixo eu vou explicando que a república ela nasceu no céu, né? No coração, primeiramente, de Samael, né? Que é aquele que a gente conhece como Lúcifer. E o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, lá está escrito que eles queriam colocar repúblicas em todos os países. E é interessante que, além da república ser o governo do nosso país, o português, que é uma língua que vem do latim, que era a língua falada pelos romanos, também é a nossa língua. E é interessante também, né? Porque assim como fala que o pé de barro e o pé de ferro, que é esse período que a gente está vivendo, né, de governo, seria quem estaria nos governando, pé de ferro, né? Roma, os romanos, e o pé de barro, os germânicos. E o Brasil, nesses últimos anos, vem sendo governado muito pela esquerda. Porém, como o próprio doutor Enéas dizia, esquerda e direita são dois lados da mesma moeda, né? Então, o que acontece? O que para nós que estamos vivendo dentro desse país, dentro dessa política, pode ser um fracasso como política, para aqueles que organizaram para ser desse jeito a política, para eles tem sido um sucesso, né? Quando você lê o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, que você olha aquele livro e compara com as nossas realidades de hoje, parece que aquele livro está falando de hoje. Se bem que foi um livro que foi escrito há bastante tempo, né? Mais de 100 anos atrás. Se eu não me engano, não me lembro se o primeiro achado foi na Rússia ou foi na França, depois foi traduzido. O detalhe é que muita gente bate em cima desse livro falando que é antissemita e tudo mais, mas quando você lê nele, você vê muitas verdades que está acontecendo hoje, né? E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo vamos estar falando mais sobre isso, né? Então é isso aí, tamo juntão. Fique com Deus. E amém.